começar o programa de hoje já em grande estilo, porque eu vou conversar agora com meu amigo Matheus Pereira e nós vamos falar sobre soja, vamos falar sobre mercado e principalmente o que vem ocorrendo, né? Os elementos, Matheus, que nós temos visto, principalmente lá no Mato Piba, Bahia, né? As chuvas que trouxeram aí grandes estragos em áreas urbanas e, claro, também no meio rural, a falta dela no sul do país, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que mexe com as estimativas de produção, claro, e também com aquilo que pode acontecer em termos de negócios. Matheus, qual que é o seu prognóstico aí em relação ao mercado frente a essas questões? E, claro, um ótimo 2022 para você, seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde, meu amigo Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Um prazerão poder abrir aí o ano de 2022 com vocês aqui no Agricultura BR, Fabiano. E olha, a safra, né, verão sul-americano como um todo, ele teve um início excepcional. De fato, a gente teve ali o progresso de plantio mais acelerado da história do Brasil. O otimismo entre agosto e final de outubro era muito notável, né? De fato, a gente estava semeando uma cultura muito saudável em campo. Porém, esse otimismo ele foi dando espaço, né, por um amargor na boca, realmente, Fabiano, especialmente aos produtores do Paraguai, do sul do Brasil, do nordeste da Argentina, que vieram lá desde o começo de novembro, né, enfrentando ali sinais de estresse hídrico, que, enfim, em alguns casos chegaram a ser extremamente severos, já com a perda total das lavouras em campo. Então, em linhas gerais, Fabiano, o mercado que, enfim, precificava uma oferta cheia de soja de milho aqui para a América do Sul, ele vem agora se transitando, né, entre uma realidade muito diferente. As culturas em campo hoje, tanto de soja quanto de milho, aqui no Brasil, no Paraguai em especial, no Nordeste da Argentina, são culturas que sofrem cada dia mais uma deterioração de produtividade. A gente tem sim previsões climáticas, né, Fabiano, trazendo a volta das chuvas ali para grande parte do Paraguai, grande parte do sul do Brasil, nessa semana, na próxima semana. E de fato essas chuvas chegam ali com 45, 60 dias de atraso e de fato encontram campos, né, que já não possuem mais a capacidade de recuperação. Hoje, essas chuvas que chegam por agora, que continuarão chegando por 10 dias, Fabiano, nessas áreas de seca, são chuvas que só apenas vão amenizar eventuais novas quebras, né? Recuperar o que já foi perdido, de fato não há mais como, né? Por questões fisiológicas da planta, a planta ela não consegue tanto a soja um pouco mais, o milho realmente os danos são severos e irreversíveis, a soja consegue trazer uma certa recuperação ainda por conta fisiológica do tipo da planta, né? Porém, realmente, a gente não se fala mais em recuperação produtiva aqui para a América do Sul. E não só isso, Fabiano, a gente tem, né, agora um mercado muito atento também aos excessos, né, de pluviométricos que a gente vem vivendo no centro-norte do país, né? Desde aqui da região centro-norte de Goiás, todo o centro-norte de Minas Gerais, o nordeste do Mato Grosso, o sul do Pará, junto com todo o Mato Piba, Fabiano, vem enfrentando ali quase 15 dias de intensas chuvas, né, baixa luminosidade, que não vem trazendo prejuízos tão severos quanto as secas que se prolongam por quase 60 dias no sul do país. Porém, são prejuízos, sim, que vão reduzir agressivamente o teto produtivo brasileiro, né? Soja hoje, 140 milhões de toneladas, é uma realidade muito distante. A gente já está trabalhando aqui, Fabiano, com a quebra de pelo menos 7 milhões de toneladas na soja, outras 7 milhões de toneladas no milho verão também. A gente fala, mas o milho verão quebra mais, de fato. Só que a área total semeada com milho verão aqui no Brasil ela é muito menor do que realmente a área total de soja verão, né? Então, as quebras são mais agressivas em valores percentuais para o milho, porém, em valores absolutos, né? A gente está com quebras ali praticamente nos mesmos patamares absolutos. São quebras, sim, agressivas, vai trazer uma redução de oferta para o primeiro semestre aqui em 2022 no Brasil, o que mantém, sendo bem direto ao ponto, que mantém o mercado, tanto da soja quanto do milho, aquecidos, né? E tendendo a novas altas aqui no Brasil e lá fora. Porque, de fato, a grande atenção hoje do mercado internacional, Fabiano, recai aqui sobre a América do Sul. E a América do Sul, Matheus, como você bem trouxe aqui para o canal do Boi, para a Agricultura BR, ela já vinha mostrando uma Argentina com dificuldades, né, sobre o aspecto de climático, automaticamente produtividade e produção,
Paraguai também, inclusive foi um assunto que nós tivemos na última vez que falamos, lá no mês de novembro, já tinha essa condição, só que o Brasil, que vinha elevando o tom para essa produção sul-americana, ele recua. E aí isso mexe principalmente com a oferta que nós vamos ter a partir de agora, principalmente a partir de março até o meio do ano, em relação a milho, né, que já tinha uma disposição menor do último ano, e mexe também com aquela soja disponível para negociação. Porque se o teto de produtividade é afetado, mas a qualidade da soja, por exemplo, daquela soja que está recebendo muita chuva, também ela é afetada ainda que colhida. E isso deve mudar os números em relação a estoques finais no Brasil. Esses dados, eles já têm pesado no mercado, principalmente em relação às negociações internacionais, Matheus? Olha, muito bom ponto levantado, viu, Fabiano? De fato, estoques são ali a grande atenção nesse primeiro semestre, né? Para a soja, a gente está um pouco mais confortável, né? Vale lembrar também que a gente vai ter está observando quebras agressivas da produção de soja brasileira? Sim, só que a gente ainda tem a perspectiva de uma produção recorde, né, em valores absolutos. Por quê? Porque foram quase 2 milhões de hectares a mais de soja semeada esse ano aqui no Brasil, o que acaba ressaltando, né, uma maior ampliação de área. As produtividades da soja brasileira em 2022 deve ser uma das piores da história. Mas pela ampliação de área, a gente ainda tem uma safra, uma produção muito grande, né? Eventualmente até maior do que o ano passado, por conta dessa ampliação exagerada, não exagerada, mas ampliação agressiva de área. Agora, para o milho, Fabiano, de fato é uma gigantesca preocupação. Nós aqui da Pátria, né, a gente coloca muito mais, deposita muito mais as atenções no mercado do milho agora no primeiro semestre de 2022. Por quê? Porque a grande oferta de milho na América do Sul, ela vem apenas no segundo semestre, com a colheita de uma segunda safra, né? A safra de inverno, ou que ainda alguns usam como safrinha, né? A safra de verão, que ela vem sendo prejudicada, né? O Rio Grande do Sul, que era o maior produtor de milho verão do país, né? Até o ano retrasado, perdeu o posto para Minas Gerais, por enfrentar o segundo ano consecutivo de grandes quebras produtivas lá em solo gaúcho. Então, o maior produtor, né? O que foi o maior produtor, a maior área plantada de milho verão no nosso Brasil, ela enfrenta grandes problemas de safra. E de fato, né? Não só isso, a gente teve ali na retinha final do ano passado, o Fabiano, foi até um assunto que a gente comentou bastante aqui junto com vocês na Agricultura BR, foi que a gente teve uma aceleração muito agressiva, né, e inesperada pela parte da indústria. A gente vinha aqui alertando e antecipando o movimento, aqui nós na Pátria, mas a gente sofreu uma aceleração das exportações que consumiu ainda mais o remanescente do milho que tinha em 2021, como você já bem disse, já foi um milho deteriorado por problemas de seca durante a segunda safra lá no ano passado. A gente vai enfrentar agora um problema de seca na safra verão pelo segundo ano consecutivo, dificultando muito a oferta para 2022, né? Deixando então os estoques brasileiros de milho na passagem do ano comercial 21 para 22, que acontece, Fabiano, ponto de atenção, essa passagem acontece agora ao final de janeiro. O ano comercial brasileiro da agricultura, ele encerra no dia 31 de janeiro e começa o novo ano no dia 1º de fevereiro. Então, até o dia 31 de janeiro, nós aqui da Pátria estimamos que a gente deva colocar para fora do país algo em torno de 20,5 a quase 21 milhões de toneladas de milho. Então, de fato, que vai encurtar muito os nossos estoques, em torno de 5,5 milhões de toneladas, que é o suficiente apenas para 25 dias de consumo brasileiro interno doméstico, sem contar a exportação. Então, de fato, é pouquíssimo milho que sobra nos estoques remanescentes. Diante de uma nova safra, de uma nova colheita de milho verão que vem sendo problematizada, né, não só pelas secas no sul do país, mas pelos excessos de chuvas também em solo mineiro. Agora que Minas Gerais vai enfrentar os próximos 10 dias ali, um dos períodos mais chuvosos da safra 21 e 22, são chuvas ali acumuladas acima de 150 milímetros para 3 dias corridos. De fato, é muita chuva sendo esperada, vai também dificultar, né, a qualidade da lavoura em campo ali na região do sul de Minas Gerais, que é a maior, hoje, né, é a maior produção concentrada de milho verão aqui no Brasil, que ganhou o posto do solo gaúcho. Então, de fato, esse encurtamento de oferta do milho é a maior preocupação para esse início de ano, viu, Fabiano?
Tá certo, Matheus. Matheus, eu vou agora caminhar já para o encerramento da nossa entrevista, mas com duas questões. A primeira é ligada ao milho em relação a essa oferta. Isso conversando com alguns produtores, principalmente pecuaristas, quem trabalha principalmente com cadeia de pecuária bovina de corte, algumas cadeias de integração, já preocupados com algum peso que viria em relação ao milho, pelo menos até a colheita da segunda safra brasileira. Já é um momento no qual vamos ter especulações em torno de importação, em torno de uma oferta muito reduzida no Brasil e com isso saca seguindo em tendência de alta. Esse é um ponto. A outra questão que eu vou questionar você é em relação à soja, que ela vem com esse cenário no Brasil de uma estimativa de produção menor e como a pátria havia colocado lá há meses atrás, há muitos meses, o dólar ficaria em alta no Brasil, entraria 2022 em alta e foi justamente o que ocorreu. E isso traz um elemento, ao montar o preço ali da oleaginosa, traz um elemento de elevação para a soja também. O que nós devemos ver para o milho em relação ao mercado a partir de agora e o que devemos ver para a soja, que vai sendo, assim como o milho também que foi exportado, mas vendo principalmente para a soja, um elemento de fortificação aí dos seus preços em reais aqui no Brasil. Olha, Fabiano, então, primeiramente tratando do milho, né, a gente tem em especial ao pecuarista, ao consumidor de milho, muita atenção, pessoal. O mercado do milho realmente possui tendências agressivas de alta novamente, por mais uma vez, né? Agressivas tanto quanto a gente viveu ali em meados do ano passado. Realmente o mercado do milho saltando 10, 15 reais por saco com facilidade, né, pelo encurtamento da expectativa de oferta. Produtos substitutos ao milho, né, também seguirão essa tendência de alta, pessoal. Então, ao consumidor, ao pecuarista, que realmente precisa originar grão, né, para cobrir necessidade, para, enfim, ração animal, olhos muito atentos, pessoal, olhos muito abertos. Realmente, hoje ainda, o milho no patamar que está hoje garante uma margem apertada, garante, principalmente para o engorde terminador, porém ainda são margens no campo positivo. A gente colocar mais 5, 10 reais de alta aí ao mercado do milho, vai espremer, vai esganar realmente as margens de lucratividade do pecuarista brasileiro. Então se preparem realmente, comecem a ter atenção maior a esse mercado de milho, que possui sim viés de alta. A soja, né, Fabiano? Enfim, quase todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar sobre soja aqui, junto com você, Fabiano, da Agricultura BR, ao longo de 2021, o ponto do dólar foi ressaltado, né? De fato, a gente sempre trouxe essa visão muito concisa, né, e baseada em fundamentos do porquê que esse dólar justificaria novas altas. Continua justificando novas altas, Fabiano. A gente vê ainda esse dólar caminhando para a renovação das máximas, né, que foram máximas registradas lá perto dos 5,88, quase 5,90. Possui base fundamental, a gente possui momento especulativo, né, no início da campanha pré-eleitoral 2022, né, das eleições presidenciais de 2022, muita euforia no mercado, e a soja aqui no Brasil ela tem um poder de correlação muito direto com o dólar. Existe a referência Chicago? Existe, só que as interferências das altas do dólar na soja em reais por saca no Brasil são muito mais agressivas do que qualquer movimento de alta em Chicago. Então, ao produtor de soja, né, ou ao consumidor de soja, muita atenção ao dólar, que possui novos viés de alta, sim, e que justificaria ainda novos ganhos à saca da soja aqui no Brasil. Tá certo. Matheus Pereira, obrigado pela participação, por participar desse primeiro programa do ano de 2022. Parabéns pelo escritório, bandeirão aí justificando o nome da pátria, agronegócio também. Obrigado pela participação, um bom ano para você e a toda a equipe. Para vocês também, meu amigo, até logo. Um grande abraço a todos que nos assistem.